Olá, domingo, dia 15 de agosto de 2021. A minha oração é que o Senhor continue abençoando você e sua família, que o amor de Deus esteja sempre com vocês, ministrando muita graça e paz. Temos alguns avisos antes da mensagem, como você já sabe. A nossa reunião de oração e estudo bíblico acontecerá na próxima quinta-feira, às 20 horas. Você pode participar falando com Cláudia, com Márcia e sabendo como assim fazer. Da mesma forma, a nossa reunião da juventude no próximo sábado às 19 horas. Você entrando em contato conosco, nós podemos lhe colocar para juntos estudarmos um pouco mais sobre a vontade de Deus em sua vida, jovem. Da mesma forma, estaremos daqui a pouquinho, às 10h20, com o nosso grupo de casais. Se você quiser participar, ainda tem tempo, basta entrar em contato comigo e aí eu lhe enviarei o endereço. Quero chamar a atenção porque no próximo sábado, dia 21, nós temos manhã de consagração. Da mesma forma, você pode entrar em contato com Cláudia para saber como participar. E quero trazer também nosso aniversariante da semana, do dia 18, irmão Abel. Abel, a minha oração é que o Senhor abençoe você tremendamente, meu irmão. Que o amor de Deus continue fortalecendo nossos laços de amizade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Parabéns, meu amigo. Enfim, estamos falando sobre amor, fé, sobre paz. Na realidade, o nosso tema anual é exatamente sobre paz. Pacificados em Cristo somos através de Jesus Cristo, ou pacificados com Deus somos através de Jesus Cristo. E nós trouxemos alguns testemunhos, entre eles o de Abraão. Quero trazer uma espécie de continuação do texto do dia 11 de julho, quando eu falei sobre entre a morte e a vida, e vimos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas eu tenho falado sobre vida pacificada em instabilidade, sobre amor e restauração na relação com a vida. E vimos a semana passada que na comunidade da graça a vida é para todos. Nesse sentido, a graça é para você e a vida é para todos os seres humanos. Na realidade, essa mensagem foi na semana retrasada, porque na semana passada eu trouxe uma mensagem para os pais. Quero dar continuidade hoje, falando do Éden ao Calvário. Essa é uma questão de comportamentos, né? Como podemos viver? Então, como podemos entender comportamento ou comportamentos, né? Nesse sentido, eu quero trazer novamente o texto de Romanos capítulo 5, nos versos 18 a 20. Romanos 5, 18 a 20. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Adão e fala sobre Cristo, né? Ele diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Eu não quero discutir ou conversar, quero dizer, teologicamente sobre esse texto, porque esse é um dos textos mais difíceis que temos que falar, né, na fala do apóstolo Paulo, ou na mensagem do apóstolo Paulo. Mas eu quero trazer uma espécie de
confrontam para nós, né? Nessa ligação de Éden, Calvário, né? Eu quero falar sobre aqueles que se identificam com Adão e aqueles que se identificam com Cristo. Nesse sentido, quem são os nascidos no Éden? A gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de comportamento, né? E João capítulo 3, os versos 1 a 6, João 3, 1 a 6, na conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos, ele começa a traçar o perfil do homem do Éden. A gente está falando, lógico, do Adão que pecou, como o apóstolo Paulo citou. Veja logo no início do texto, João 3, 1 a 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja como Nicodemos vê Jesus, né? Com certeza, diz Nicodemos, o Senhor vem da parte de Deus por causa dos sinais que o Senhor traz, né? É assim que ser humano geralmente se guia. Olha para os sinais, olha para a imagem, para os símbolos, né? Geralmente traz a questão da visão no sentido de aparência, né? Então, Jesus Cristo logo começa falando sobre isso com Nicodemos. Ele diz, em resposta, ele diz, aliás, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta a ele, como alguém pode nascer sendo velho? Veja a imagem de Nicodemos, né? O que ele traz sobre ser humano. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus fala para Nicodemos, na resposta que ele traz, ele diz, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí ele descreve para a gente, ele diz que o que nasce da carne é carne. O que nasceu do Éden é carne. É exatamente assim que a Bíblia descreve o homem pecador, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 45 a 50, 1 Coríntios 15, 45 a 50, e aí eu não vou ler o texto todo, eu vou trazer a descrição do apóstolo Paulo do homem do Éden. Ele diz assim, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O homem do Éden é um ser vivente. É interessante que a Bíblia, na tradução revista e atualizada, traz uma alma vivente, né? Uma alma vivente. Isso me faz lembrar bem comportamento, porque quando eu lembro de alma, eu lembro de psique, né? Eu lembro do centro das emoções, né? Da psique, do comportamento, quero dizer, né? Então, o homem do Éden é o homem do comportamento humano. O apóstolo Paulo continua, veja no versículo 47, a gente está em 1 Coríntios capítulo 15, 47. O primeiro homem era do pó da terra. Isso você vê em Gênesis capítulo 2, no verso 7, né? Deus forma o homem do pó da terra. No verso 48, ele diz que é um homem terreno, né? O homem é terreno, né? E no verso 50, ele fala que esse homem é perecível, né? Como a própria Bíblia diz, o homem que é pó, um dia ao pó voltará, né?
Então, nesse sentido, aquele que é nascido do Éden, né, é exatamente assim, perecível. Em Lucas capítulo 19, no verso 10, quando Jesus Cristo fala com Zaqueu, né, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O homem do Éden é o homem perdido. Quando eu olho para esse perfil no Éden, né, que eu vejo o Adão descrito em Romanos capítulo 5, nos versos 19 e 20, e ao mesmo tempo, 18 e 19, ao mesmo tempo o homem descrito em João 3, nos versos 1 a 6, e pelo próprio apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 15, 45 a 50, né, eu vejo o homem ser humano, o das incertezas, o que tem medo, que sofre muitas ansiedades, que passa por momentos depressivos, né? E alguns desses seres, inclusive, não apenas passam por momentos depressivos, mas vivem momentos compridos de forma depressiva, né? Alguns deles em mania, né? Exacerbando o comportamento. É o homem do Éden. É o homem que não tem controle em si, porque na realidade ele pensa com a sua carne. Esse homem é carnal. Mas existe o perfil dos nascidos no Calvário, né? Eu quero trazer aqui o nascido do Calvário, porque eu entendo que, como Adão pecou no Éden, Jesus, derramando seu sangue no Calvário, nos purificou. João, capítulo 3, nos versos 6 a 12. Veja o decorrer da conversa de Jesus com Nicodemos. Em João 3, versos 6 a 12. Como eu disse, Jesus Cristo diz que o que nasce da carne é carne, o perfil do Éden. Mas aí ele começa a dizer: o que nasce do Espírito é Espírito. O homem nascido no Calvário, quando eu falo de homem, falo de ser humano, quero dizer homem e mulher nascidos no Calvário, são nascidos do Espírito Santo, são seres espirituais. Jesus Cristo diz no verso 7 que esse homem e essa mulher nascem de novo, ou no caso, se formos contextualizar, nasceram de novo. Nicodemos simplesmente não consegue entender exatamente o que é nascer de novo. Jesus Cristo diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O homem do Calvário, a mulher do Calvário é nascida no Espírito Santo, é nascido no Espírito Santo. Nicodemos continua questionando: como pode ser isso? Jesus responde: você é mestre em Israel, Nicodemos, e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que aqueles que têm o Espírito entendem as coisas espirituais, né? Ou seja, o homem do Calvário é o homem que entende a mensagem espiritual do reino de Deus. O homem do Éden não consegue entender a mensagem espiritual. Veja 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 45 a 50. Vamos ver o mesmo texto que vimos lá descrevendo
o homem do Éden. 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 45 a 50, né, o apóstolo Paulo diz: assim está escrito, o primeiro Adão, ou o primeiro homem, Adão tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. E aí ele chama Jesus Cristo de o último Adão. Esse último Adão é espírito vivificante. O homem do Éden, o ser vivente do Éden, é um ser vivificante mesmo porque é um ser espiritual. É um ser nascido do Espírito, como ele tenta explicar a Nicodemos em João 3. Né? Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz no verso 47, a gente está em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 47, que o segundo homem, ou seja, o segundo Adão, ou seja, Jesus Cristo, é o homem dos céus. E quando ele derrama sua vida sobre nós, né, nós passamos também a ser, né, como seres espirituais, cidadãos do céu. Ele fala que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Então, nesse sentido, o homem, a mulher nascidos no Éden são seres celestiais. É muito importante sabermos essa diferença, porque, na realidade, precisa-se entender claramente essa diferença para poder entender o reino de Deus. Né? Para poder entender o que Jesus Cristo quer dizer, por exemplo, em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não vai haver lugar específico para adoração em Jesus Cristo, porque a adoração para Jesus Cristo, ou para Deus em Jesus Cristo, é adoração em espírito. O homem do Éden não consegue entender essa adoração. Ele às vezes até acha que entende, mas não consegue entender. Quando eu falo de homem, eu estou falando de ser humano, ou seja, a mulher do Éden, o homem do Éden, ou nascidos no Éden, não conseguem entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque precisam entender o Calvário, o derramamento do sangue, a justificação, a purificação, a santificação, todo esse processo que acontece quando Jesus entrega a sua vida no Calvário, quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, quando a graça é inaugurada. É no Éden, aliás, é no Calvário que o homem do Éden se torna quem deveria ser realmente, eterno. Perceba isso. Em João capítulo 1, nos versos 12 e 13, João 1, 12 e 13, quando o apóstolo João está falando sobre a vinda de Jesus Cristo e que o mundo não reconheceu, né, no verso 12 ele diz assim: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. No verso 13, ele diz quem é esse homem. É o que nasceu por descendência natural. Aliás, ele diz assim, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O homem, a mulher que nasceu no Éden, nasceu de Deus. Ser humano, aliás, no Calvário, ser humano nascido do Calvário, no Calvário,
é ser humano nascido de Deus. Ser humano nascido no Éden é ser que tem descendência natural, vem pela vontade da carne. Ser humano nascido no Calvário é ser humano que nasce pela vontade de Deus. Nascem através da restauração no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, no verso 20, que o homem do Calvário tem sua cidadania no céu. É isso que ele diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, é bom que fique claro essa diferença. O ser humano no Éden é ser nascido da vontade da carne. O ser humano do Calvário é ser gerado pelo Espírito. Nesse sentido, precisamos entender essa diferença para que entendamos nosso relacionamento com Deus. E eu quero continuar mais tarde, às 17 horas, quando estaremos na nossa sede, presencialmente. Mas se você não puder estar conosco presencialmente, estaremos ao vivo pelos nossos canais do Instagram ou do Facebook. Nesse sentido, você pode acompanhar conosco, porque mais tarde eu quero complementar essa parte trazendo as características do homem nascido no Éden e do homem nascido no Calvário. É assim que pretendemos fazer mais tarde. Agora, eu quero trazer para você claramente que tem uma diferença grande, muito grande. Entender também que o homem criado no Éden era o homem para ser eterno, espiritual. Ele escolheu diferente, mas ele foi criado não para a morte. Ele foi criado não para a condenação. E o apóstolo Paulo diz que pelo ato de um homem, todos morreram. A morte reinou do Éden até a lei. Na lei, e aí eu quero trazer um pouco dos capítulos 5 e 6, porque no capítulo 7 o apóstolo Paulo vai falar dessa relação do ser humano com o pecado, com a lei, como é que funciona isso, para que no capítulo 8 ele comece a dizer à igreja em Roma quem realmente, ou qual a real identificação da igreja. Mas eu quero concluir agora, para que mais tarde nós possamos falar dessas características. Eu quero trazer novamente 1 Coríntios capítulo 15, versos 48 a 50, porque agora eu quero ler o texto e trazer um pouco do que vai ser falado mais tarde. O apóstolo Paulo diz assim: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Ele está falando de Adão e de Jesus Cristo. O homem terreno, Adão. O homem celestial, Jesus Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. No verso 50 ele diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Essa última fala do apóstolo Paulo aqui para mim é importantíssima, porque não são as minhas obras, não serão os meus títulos,
E quando eu falo sobre obras, eu não estou falando nem daquilo que eu posso fazer para a igreja, né? Eu estou falando daquilo que de repente eu acho que eu tenho importância porque fiz, entreguei para Deus. Não, tudo já foi feito. Tudo já me foi entregue. Deus não barganha com ninguém. Deus não negocia com ninguém. Nada que eu faça, mesmo que seja de muito bom, pode acrescentar algo na minha relação com Deus. Porque a minha relação com Deus, no sentido de restauração, não depende de mim. Não depende de mim. Depende de mim tomar posse ou não daquilo que já foi feito por mim no Calvário. Nesse sentido, é por isso que o apóstolo Paulo diz que carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, né? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Porque somente Deus pode fazer isso por mim e por você. A questão fica para mim e para você. Quem é você? Cidadão do Éden, cidadã do Éden, ou cidadão dos céus, cidadã dos céus? A quem você pertence? A gente está falando de comportamento. A gente não está falando de apenas falar, mas a gente está falando de comportamento. A quem você pertence? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer porque o Senhor tem olhado para nós. Porque, apesar de não merecermos, o Senhor tem nos acompanhado. Na promessa de Jesus, estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o final da história estarei com vocês. Quero te agradecer porque até aqui tu tens nos ajudado, apesar de não sermos dignos, Senhor, de te termos, de andarmos contigo. Não somos dignos de traçarmos uma relação contigo, porque nosso comportamento nunca vai ser aquele que precisamos ter para ter uma dignidade diante de ti. Se não fosse o teu amor, se não fosse a graça, a pacificação através de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos. Somos indignos nisso tudo. Somos seres que não conseguimos chegar diante de ti da forma que precisamos. Por isso necessitamos do Espírito Santo. Que o Senhor nos convença de como devemos andar. Que o Senhor continue derramando sobre nós a sua graça, o seu amor, e a minha oração pedindo assim vai no sentido de que eu já sei que o Senhor vai continuar. Eu já sei que o Senhor vai continuar derramando sobre nós seu amor, sua graça, sua paz, porque essa é a promessa. A minha oração é uma oração de testemunho, de certeza, Senhor. A minha oração é a oração de quem entende que nada pode fazer para acrescentar algo no relacionamento contigo. Nada. Já foi feito. E só preciso me apossar daquilo que o Senhor fez por mim. Que o Senhor fale com seu Espírito que a sua igreja precisa ouvir. Caminha conosco, Senhor. Pedimos paz para o nosso país. Pedimos saúde, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem permitido.
Muito obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco. Que o teu amor, a tua paz, a graça inefável em Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Minha oração para você vai ser sempre essa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti, te dando paz. Deus te abençoe.